Olha só, vamos com bastante calma para a gente conseguir compreender bem aqui, tá? Então, o nosso primeiro teste para avaliação do VO2 é o teste do Ebelin, tá? É um teste que tem validade de ponto 94, ponto 96, não me lembro agora. Então, é um teste bem preciso e que, executando ele corretamente, ele mede realmente aquilo que ele se propõe a medir, né? Lembra que a gente estudou lá nas primeiras aulas, né, sobre validade e fidedignidade, né? Legal. Detalhe aqui em cima, ó, é um teste submáximo. Um teste submáximo, para recapitular, ele não leva o sujeito à exaustão, tá? Ele não exige um máximo da frequência cardíaca lá, um teste submáximo. Via de regra, os testes submáximos, eles têm um tempo estipulado, um tempo pré-determinado, tá? É diferente de outros testes que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, o teste do Ebelin, tá? Olha só, objetivo, né? Estimar o consumo máximo de oxigênio, VO2, de sujeitos de ambos os sexos, ou seja, pode ser usado em homens e mulheres. Olha o detalhe agora, com idades entre 20 e 59 anos, tá? Então, o sujeito ele tem que estar dentro dessa faixa etária aqui. E ainda tem um detalhe, tá? Embora não esteja aqui, ele é um teste para pessoas sedentárias, tá? Senão ele não vai funcionar bem com indivíduos treinados, tá? Então, equipamentos. O que eu preciso para executar esse teste? Eu preciso de uma esteira com inclinação de até 5%, tá? Então, a esteira eu tenho que ter a capacidade de incliná-la, né, até 5%. Preciso de um frequencímetro, tá, pessoal? E preciso de material de anotação, tá bom? Então é um teste que ele tem dois estágios, tá? Estágio 1. Você colocou o sujeito na esteira, né? Você vai permitir ao avaliando, né, ao sujeito, um aquecimento de 4 minutos, tá? Numa velocidade entre 3,2 e 7,2 km por hora a 0% de inclinação. Então, para um pouquinho aqui. O sujeito foi para a esteira, né? Obviamente você fez uma anamnese, você identificou esse teste. Você vai estipular uma velocidade entre 3,2 a 7,2. Obviamente depende do sujeito, né? Um sedentário de 25 anos de idade, pode ser que você coloque ali uma velocidade mais rápida, né? Sujeito de 56, 57 sedentário, uma velocidade mais lenta. Aqui entra um pouquinho do bom senso do profissional e de habilidade prática, tá? A 0% de inclinação. Só um detalhe aqui, raramente eu utilizo velocidade de 7,2, tá? Porque é a velocidade que ele já começa a trotar, a correr, né? Então, geralmente a velocidade do teste, em boa parte dos sujeitos, fica entre 5 e 6 km por hora, tá? Legal. Entre 50 a 70% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, você colocou uma velocidade para ele e a frequência vai subir, né? À medida que o tempo passa, depois ela estabiliza. E aí você tem que controlar, verificar se ela está entre 50 a 70% do máximo, tá? Ela tá, mantém a velocidade por 4 minutos. Beleza. Segundo estágio. Após os 4 minutos, pessoal, vocês vão ajustar a inclinação da esteira para 5%. Ou seja, vai no botão da esteira, né, e coloca 5% de inclinação e mantém a velocidade lá por mais 4 minutos. Ou seja, é um teste que tem uma duração pré-determinada de 8 minutos, tá bom? E você anota a frequência cardíaca ao final do teste, tá? É um teste muito simples de executar, bastante tranquilo, tá bom? Ele dura 8 minutos, tem dois estágios de 4 minutos. A descrição de cada estágio tá aqui, do que fazer. Legal. Como é que eu acho o VO2 do sujeito, né? Agora aqui eu vou ter uma equação, tá bom? Mais matemática aí pra gente. Então VO2 máximo estimado é 15,1 mais
21,9 vezes o quê? Vezes a velocidade, só que tem um detalhe, em milhas por hora. A gente vai ver isso no próximo slide, né? Menos 0,327, que multiplica a frequência cardíaca ao final do teste, tá? Menos 0,263 vezes a velocidade em milhas por hora, vezes a idade em anos, tá? Mais 0,00504, que multiplica a frequência cardíaca ao final do teste, vezes a idade em anos, mais 5,98, que multiplica o S. Aí, se teu voluntário for homem, o S é 1. Se teu voluntário for mulher, teu S é 0. Tá bom? Então, após o teste, eu tenho que ter anotado a frequência cardíaca ao final e também a velocidade que você trabalhou, né? Que está em quilômetros por hora. A gente tem que transformar em milhas por hora. A idade você pegou na anamnese, idade e sexo na anamnese, tá? Então aqui esse é um teste submáximo para realizar em esteira. É um teste que é validado para utilizar em pessoas sedentárias de 20 a 59 anos de idade em ambos os sexos, tá? Não é um teste difícil de executar. O sujeito ele tem um esforço moderado, tá? Não vai até a falha, relembrando, tem um tempo pré-determinado de 8 minutos. Aí no próximo slide a gente vai criar uma situação hipotética de resultados, tá, de um teste e resolver a equação. Certinho?